Uma mensagem que eu diria para mim no passado, eu acho que é ser justo. Em qualquer ocasião, eu acho que eu aprendi ao longo da vida de negócios e pessoal, de que se você for justo com as pessoas, se você for justo consigo mesmo, eu acredito que o propósito que Deus vai dar é um propósito justo também com a sua trajetória. E, cara, a prática, eu aprendi a minha vida em si é que a prática, ela te leva à perfeição. E eu, graças a Deus, eu tive muitos momentos de colocar a mão na prática, independente da situação, se é produção, se é o que for, e isso me evoluiu bastante. Então tenha prática e seja justo com as pessoas, com você, que eu acredito que você vai proliferar bastante. Meu nome é Liu, tá? Eu nasci na China, eu vim para o Brasil em 1997 e eu tô com 45 anos e eu moro aqui em Atibaia hoje. Eu estudei até 17 anos, né? E chegando no Brasil eu continuei estudo, tá? Até 99, como a minha família, todo mundo mexe com negócios, eu não queria ficar parado. Em 99 eu terminei estudo. Antes de começar a fazer faculdade, eu queria fazer algum comércio também. Aí eu abri uma academia, com a ajuda do meu pai e da minha família. Quando a gente montou a academia, pessoal, eu nem sabia que eu tinha que ter ficha de treino, eu não tinha conhecimento, eu não tinha pesquisa, não tinha nada. Eu comprei equipamento, contratamos profissionais, tudo, né? E os professores, quando começaram, faziam ficha no papel folha sulfite. Eu não sabia que tinha que ter ficha de treino. Só que assim, eu sou uma pessoa que tem muita ideia. Detalhe, às vezes a gente peca um pouquinho, mas eu sempre fui atrás do meu sonho. Eu sempre falo, a gente tem que começar para a gente sair do lugar, para estar certo as coisas. Então eu sempre tive muita iniciativa. Com isso eu fiquei tomando conta da academia até 2003. A academia é um comércio, é um negócio meio fixo, sabe? Ele não tem muito crescimento, ele é muito estável e eu queria buscar um crescimento maior. Em 2005, com a ajuda de um amigo, a gente mandou uma empresa que importava produtos de sex shop. Só que assim, nessa época eu não tinha muito capital, tá? Eu trazia um container 100%, eu trazia 30%, 20% do container só. Aí com isso dificultava bastante o crescimento, porque eu não tinha capital de giro para rodar a empresa. Meu nome é Jingjing, conhecida como Renata, nasci no interior da China. Eu veio para o Brasil no ano 2000. Eu morava em São Paulo e atualmente moro em Atibaia. O meu primeiro emprego aqui no Brasil foi trabalhar numa loja de 25 de março, a loja do amigo do meu primo. Aí como eu não falava, né, a maior dificuldade era português. Aí eu trabalho como atendente e ao mesmo tempo aprendi a falar o português. Aí com alguns meses depois, aí meu tio me chamou para trabalhar com ele. Aí eu fiquei com meu tio um ano, mais ou menos. Aí o negócio não deu certo, aí eu voltei para São Paulo. Aí depois fui trabalhar no lanchonete, 1 ano e 6 meses. Trabalhando no lanchonete como atendente também. Aí por último eu trabalhei sozinho, vendia perfumes por um período de 1 ano e pouco também. Aí eu fiquei grávida do meu filho mais velho, aí eu parei de trabalhar. Com 1 ano de idade do meu filho, o Liu me chamou para trabalhar. Aí eu comecei na loja física, da K-Import, e fiquei 8 meses. Aí depois foi para trabalhar na K-Import mesmo. No começo da K-Import, ela tinha pouco funcionário, como era mais difícil, né? Contudo, o Liu trabalhava, saía muito na rua para visitar os clientes. Aí ele sai mais ou menos 10 dias, 15 dias. Aí eu ficava na loja. O meu trabalho é despachar mercadoria, fazer nota fiscal, cuidar da parte financeira e o RH. Aí assim passou anos. A gente passava uma certa dificuldade, como não tinha capital, né? E com o ano 2008,
2008, mais ou menos, ele conseguiu comprar um anel peniano, aí a gente melhorou o capital. A gente conseguiu achar um fornecedor de um produto chamado anel peniano, que todo mundo conhece. Esse produto, na época, o preço de mercado era tipo R$15. A gente conseguiu achar um fornecedor que a gente conseguia vender ele por R$5,90, R$5, com uma margem legal. Mas com bastante esforço a gente conseguiu melhorar. Em 2008, a gente teve uma ideia de montar uma marca própria de cosmético sensual, Cagial. Cagial foi um sucesso desde o lançamento, isso ajuda bastante a gente a estabilizar. Estava vendo que tinha um mercado, tinha uma demanda de uns produtos mais premium, embalagem melhor, a qualidade, porque quando o mercado erótico, em 2005, quando nós entramos, é um mercado muito pequeno ainda, não tinha muita oferta de produto, e por pouca oferta, então as pessoas que tinham produto, eles não se preocupavam muito com qualidade do produto ou design do produto. Alguma coisa pouco melhor era muito mais caro. Então com o Cagial a gente conseguiu fazer um produto, vamos dizer assim, uma qualidade boa e um preço acessível. Aí depois veio o lançamento da Cagial, que fazia terceirização e melhorou a mais. Com o ano 2013 a gente veio para Atibaia. Por causa do espaço e tal, tudo, a gente comprou um galpão em Atibaia e se mudamos. Aí em 2014, acho que 15, a gente compramos a Venca, que é a fábrica, a gente começa a fabricar o próprio Cagial, né? A fábrica ela é de Franca, a gente se mudamos para perto da Caimporte. A fábrica, o Leo que cuidava, eu ficava mais na Caimporte. Sempre a gente está tentando crescer. O ramo de sex shop para a gente já estava com um faturamento estacionado há uns anos já, a gente com a vontade de fazer crescer mais a empresa em si. A gente comprou uma fábrica de cosmético, tá? Em 2015, na Cidade Franca, e a gente queria trazer a fábrica para perto da Caimporte, porque a gente queria fazer a parte do Cagial junto nessa fábrica. E a construção do galpão novo da fábrica demorou um ano, mais ou menos. Em 2016 nós mudamos. Aí final de ano a gente fez esse desenvolvimento. Para 2017 a gente começar a vender, e partir para o mercado de cosméticos. Convencionais, né? Não o sex shop em si só. E em 2017 a gente fez um produto chamado Máscara Preta. Logo de começo a gente já conseguiu vender muitas unidades, sabe? A gente conseguiu um retorno bem legal com esse produto. A Venca cresceu com a Máscara Preta, né? Tanto que a Venca ficou conhecida no mercado por Máscara Preta. Nós já vendemos hoje, né? Hoje o produto já morreu, a gente já não vende mais, mas a gente já chegou a vender uns 40 milhões de unidades desse máscara. 40 milhões. A gente até fez a conta, cada 5 brasileiros um já usou. Com a Venca, a gente começou a trabalhar comercialmente, né, para o mercado em 2017 com a Máscara Preta. A gente começou a atender os clientes parceiros com terceirização e o faturamento da Venca ele começou a aumentar e também precisou mais investimento. Como a indústria de cosmético ele tem mais exigência, mais trabalho, para a gente poder atender os grandes clientes, a gente tinha que correr atrás de certificados, manual de boa prática e processo de limpeza, um monte de exigências da Anvisa. Em 2020, depois da pandemia, eu tive que focar muito na Venca. Aí com isso, Regis e Renata já trabalhavam com a gente, né? Com isso, Regis e Renata se tornou o sócio da Caimporte, eles entraram para a parte administrativa e executiva também. Aí eu vim só para a Venca para dedicar essa parte da melhoria da fábrica e crescimento. Meu nome é Regis Moria, tenho 34 anos, eu nasci em São Bernardo do Campo, São Paulo e moro atualmente aqui em Atibaia, São Paulo também. Minha jornada ela começa em Itatiba, né? Minha jornada profissional. A gente sai de São Bernardo do Campo, vai morar em Itatiba e lá eu termino os estudos,
entro na faculdade de Engenharia Química. Na faculdade eu começo a trabalhar no ramo de construção civil e desenvolvendo projetos de interiores dentro de uma construção civil. Teve até um dos pilares na faculdade que era o meu professor, que ele também tinha um empreendimento de construção civil. E eu trocava muita ideia com ele nessa época de faculdade, trabalhando nessa construtora, porque ele me dava muita dica, cara. Esse cara, ele foi um dos pilares, assim, da minha vida profissional. E eu conversava bastante com esse professor e ele falava, eu não esqueço nunca, que é, cara, quanto mais você resolver o BO, mais você vai evoluir na sua vida profissional. E isso, graças a Deus, eu consegui digerir, absorver e começava a não ter mais essa sensação de estou resolvendo um problema. Eu coloquei a cabeça ali para, olha, eu vou aprender, eu quero evoluir, eu estou aqui para isso porque era o meu primeiro emprego. Então eu ficava nessa de eu tenho que ter um pensamento positivo desse problema que eu tenho para conseguir resolver. E isso foi me ajudando muito, esse professor ele foi me ajudando muito, ele me aconselhava muito. Só que eu morava em Itatiba essa época, o período da faculdade, quando trabalhava nessa construtora. Essa construtora, ela era em Atibaia, aqui em Atibaia. E a minha faculdade era em Campinas. Então eu começo a ter um problema de logística no meu dia a dia, porque os horários eles começavam a atrapalhar, porque às vezes ficava um pouquinho mais tarde no trabalho, chegava um pouco atrasado na faculdade, às vezes perdia algumas provas, né? Por essa questão de tem que ficar até mais tarde no trabalho, eu ficava, né? E isso começou a ter alguns problemas. Comecei a conversar em casa, a família, a gente vem morar em Atibaia na época, passa a morar em Atibaia na época, e mesmo assim continua as dificuldades, porque Campinas é um pouco longe de Atibaia, né? A logística também influenciava bastante. Começo a decair meus estudos, né? E aí acabo trancando a faculdade de Engenharia Química, e nisso aparecem algumas oportunidades de trabalho, porque na época a parte de construção civil ela me consumia muito, tanto os finais de semana, como nas semanas até de noite também. Então eu queria continuar estudando também, voltar a estudar, e isso aparecem algumas oportunidades e eu começo a realizar algumas entrevistas, né? E nisso eu faço uma entrevista por uma agência na época, e essa agência ela me aprova em uma das vagas como vendedor, porque eu desenvolvi o projeto, mas eu vendi o projeto. Então, querendo ou não, eu tive muitas experiências de vendas nessa construtora civil. E aí eu entro numa vaga de vendas, né, de importação e exportação, e sou aprovado nessa agência. E essa agência, por incrível que pareça, essa vaga era da Cagel. E aí eu converso muito com meu pai na época, que também foi um pilar assim na minha vida. E aí eu decido que, como a Cagel era aqui em Atibaia, né, basicamente a Cagel era de segunda a sexta, entra numa logística que para mim funcionava melhor, para poder voltar aos estudos. E aí eu acabo aceitando. Eu entro na Cagel em 2014, eu volto os estudos, eu entro na parte de curso de publicidade e propaganda, entro como vendedor, acabo virando gerente de vendas. 2017, a Cagel ela meio que ela dá um stop em tudo. Por quê? Basicamente, o Lio fazia todo o papel, desde a direção, parte de venda, administração e criação de produto. Quando a Venca ela vê que ela precisa de uma atenção, que o Lio vê essa necessidade, e basicamente joga o foco para a Venca, a Cagel ela estagna, ela para um pouco no tempo. E o que acontece é que nesse período que para, eu e a Renata, a gente sente uma preocupação.
eu começo a desenvolver junto na Avenca com o Leo, na parte de vendas, tentar arrumar clientes para a Avenca, porque quando começa era só a Cagel e o plano de negócio era a terceirização. Porém, a K-Import, a Cagel, ela começa a ter um pouco de preocupação, porque ela parou, ela está sem foco e ela não tem uma pessoa mais para desenvolver um negócio, para buscar um produto novo. A importação, ela parou. E esse meio tempo, ao mesmo tempo que eu estou com ele correndo com a Avenca, eu tô lá dentro da Cagel junto com a Renata com uma certa preocupação. E eu lembro que uma das conversas que eu tive com ela olha, se o chefe não voltar ou não colocar uma pessoa para a gente desenvolver a K-Import, a gente está correndo um risco muito grande, porque a gente via evolução no mercado. Os concorrentes estavam criando produtos, os concorrentes eles estavam... Só que, ao mesmo tempo, o foco era a Avenca. Então, a gente, ao mesmo tempo, tinha que procurar coisas da Avenca para fazer dar certo. Tinha que procurar clientes da Avenca para poder dar certo. E a gente viu o mercado de sexy shop evoluindo e a gente meio que estagnou. E aí, uma das conversas que eu tenho com a Renata, se eu não me engano, eu tenho um dinheiro parado, eu tinha um caixa, a Renata também tinha, e a gente estava pensando em desenvolver o nosso próprio negócio. E em 2021 eu chego para conversar com o Leo em uma das reuniões, né? Explico para ele a situação. Olha, eu e a Renata, a gente tem um caixa, a gente está pensando em fazer isso. E aí a gente tem esse convite para administrar a Cagel. E aí nessa oportunidade eu converso com a Renata. Eu lembro que eu até aceitei no dia, a Renata não. A Renata, eu lembro que ela reagiu, eu preciso pensar, eu preciso ver se é isso mesmo. Aí eu volto, eu falo, Renata, eu vou se você for. E aí depois, com o tempo, a Renata aceita e a gente entra na parte de administração da Cagel e a gente coloca tudo que a gente pensava que iria dar certo, né? A gente começa a administrar de uma forma que a gente muda a política, né, da empresa, a gente de estratégias de negócios e volta um pouco para o mercado de uma forma mais agressiva e desenvolvendo produtos, pesquisando mais os produtos. E aí eu também, que tinha um pouco de desenvolvimento na Avenca, eu deixo de fazer isso e volto com foco 100% para a Cagel. E aí isso começa a realmente dar vida à Cagel novamente, que a gente começa a lançar os produtos, a gente tira muita coisa também, faz uma estruturação na política de negócios e volta para o mercado novamente. E basicamente é isso. Quando para esse momento da Renata, porque o Leo vem para a Avenca, e aí é essa história mais ou menos que acontece nesse período. A Cagel ela dá certo no Leo já, né, cara? Porque a parte, acho que com maior dificuldade, com a pior fase, acho que de uma empresa, o Leo passou e conseguiu desenvolver bem. Então, a gente já recebe, né, assume de uma forma já estruturada, andando, e o nosso papel era realmente voltar para o mercado, que é essa missão minha com a Renata. Então, a gente vê a política do como que estava o mercado naquela época, e a ideia era realmente trazer a Cagel, modernizar ela um pouco do mercado atual. Esse foi o nosso papel quando a gente assume. Logo após quando a gente assume, devido à administração do Leo e as políticas de negócios interferirem em alguns clientes, né, que pararam na época de negociar com a Cagel, né? E quando eu e a Renata assumem, eu principalmente tenho uns caderninhos lá que eu coloco algumas metas, né? E aí tinha lá, logo, se eu não me engano, eram alguns distribuidores, que na época não, inclusive a Gal era uma delas,
e que na época a gente estava há 5 anos, se eu não me engano, sem comprar da Gal. Desculpa, sem vender para Gal. E aí no meu caderninho eu coloco esses distribuidores e a gente assume, se eu não me engano, é novembro de 2021 e janeiro de 2023, de 2022, eu faço as ligações para esses distribuidores e aí a gente volta a ter negócios com esses distribuidores, inclusive um deles é a Gal. E isso pra mim, pessoalmente, assim, foi um negócio muito emocionante, porque é uma conquista, né, que a gente tem como meta profissional. A empresa ali, ela estava voltando para o mercado e já voltando os negócios que a gente tinha perdido ao longo do tempo. E aí era uma meta, né? Eu coloquei lá 2022, se eu não me engano, Gal. Coloco lá Gal e outros distribuidores que a gente não tinha mais relação comercial. E aí em janeiro eu ligo pro Arthur, o Arthur fala, vem aí, vem tomar um café. Aí eu vou lá e a gente volta os negócios. E é legal porque quando a gente volta na Gal, volta só com cosméticos, né, Arthur? Aí, cara, se vender, a gente vai colocando outras coisas, beleza, aí vai vendendo, aí vai colocando as outras coisas, e vai vendendo, e vai colocando essas coisas, e vai rolando. Então, isso acho que foi a maior conquista, assim, como profissional, logo que a gente assume, é essa daí. Meu nome é Camila da Paz, eu tenho 35 anos, eu nasci no Rio de Janeiro e hoje eu moro em Atibaia. Minha família é meio cigana, mentira, meu pai é da Marinha, então por causa do trabalho do meu pai a gente mudou bastante. Então eu nasci no Rio, aí meus pais separaram, eu tinha uns 7 anos mais ou menos, aí eu fui pra Recife, que é onde morava minha avó, e como minha guarda com a minha mãe e do meu pai era compartilhada, eu morei em Natal, na Bahia, até que a minha mãe descobriu que a mãe dela não era mãe dela. Enfim, aí a gente veio parar em Santos porque ela conheceu a mãe de verdade. Minha família continua lá, aí eu casei e hoje eu tô aqui por causa do trabalho do meu marido também. Então, eu sempre quis empreender. Então, empreender sempre foi uma coisa que estava na minha veia. Então, na época da faculdade, eu tentei abrir uma loja de vender coisas da 25 de março, em Santos. E aí não deu certo. Aí depois, com meu marido, eu tentei abrir um bar. Aí esse deu muito certo, só que era muito trabalho. E aí, por fim, ele teve que mudar do trabalho. E aí eu falei, sabe de uma coisa? Vou trabalhar na minha área, eu sou formada, então fui trabalhar com administração, com logística, que era o que eu realmente estudei. E aí foi quando a gente veio morar em Atibaia. E aí, mais ou menos com 2 anos de empresa, mais ou menos, eu comecei a passar muito mal. Então eu tinha muita crise de ansiedade, que hoje em dia eu sei o que é, mas na época eu não sabia. Então eu vivia no hospital, eu vivia tomando medicação. E até que o médico me aconselhou a procurar um psicólogo, um psiquiatra, para descobrir o que realmente estava acontecendo comigo. E aí foi quando ele falou que eu estava tendo crises de ansiedade, porque realmente eu não estava bem, e aí vai investigando, né? E nessa, eu nunca vou esquecer disso, porque aí nessa ele virou e falou assim, você não é feliz. Você não é feliz na sua profissão, você não é feliz em nada, porque assim, né, minha família meio que me direcionou pro que eu tinha que fazer. E aí ele virou pra mim e falou assim, o que te faz feliz? E eu sempre tive um fogo no priquito. Então assim, eu já queria me descobrir como mulher, eu queria experimentar os produtos e também por questões de relacionamento. Eu já tava 7 anos num relacionamento, meu relacionamento, tipo, era meio morno nessa parte, e aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu já sei, eu vou começar a me descobrir. E aí eu comecei a comprar produto, fui fazer curso, fui fazer massagem erótica, tântrica. E aí eu vi ali, eu fiquei muito feliz porque realmente eu me descobri. Eu descobri o que era um orgasmo, eu melhorei o meu relacionamento. E nessa, começando a comprar os produtos eróticos, as minhas amigas no trabalho sempre falavam assim, ai, Kai, e aí, como é que foi? Foi legal? Você gostou? Eu falei, pô, lá em casa fez sucesso. E aí as pessoas começam o quê? Pô, próxima vez que você for comprar, você compra pra mim? A gente divide? E assim eu fui começando a comprar, entregar pras meninas que trabalhavam comigo. Do lado do meu trabalho tinha muitas fábricas, então comecei a levar pra elas. E aí eu falei, isso é uma oportunidade de negócio. E aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou empreender. Eu vou começar a comprar produto erótico e vou começar a vender, porque esse é meu caminho. E aí eu fiz isso 1 ano, porque eu tinha que ter uma estabilidade, né? Eu tinha contas a pagar, como todo mundo. E durante 1 ano eu trabalhava no meu trabalho de manhã e à noite eu dava curso de pompoarismo, porque aí nessa época eu já comecei a estudar para me aperfeiçoar. Então eu fiz formação de sexologia educacional e me tornei terapeuta. E assim foi, durante 1 ano.
E aí, assim, uma coisa que marcou bastante, porque meu chefe não quis me dar a minha demissão. E assim, eu pedi qualquer coisa, eu fazia qualquer negócio, e ele falou não, e aí com um ano eu me organizei, entreguei minha carta de demissão e fui empreender. E aí eu arrumei um trabalho de home office, porque foi logo depois da pandemia, e eu trabalhava por uma empresa em São Paulo, meio período, e o outro período eu vendia os produtos eróticos. Só que assim, na minha cabeça só tinha o seguinte, isso precisa dar certo. Porque realmente eu acreditava, não só porque eu mudei a minha vida e o meu relacionamento, eu sabia que isso era uma dor de muitas mulheres. Muitas mulheres têm dificuldade de se conectar com a sua parceria, de ter prazer com a sua parceria. E ali eu realmente falei, esse é o caminho. E aí as coisas foram passando, eu continuei trabalhando para essa empresa e na outra parte do período tava ali vendendo produto e eu era sacoleira mesmo. Eu saía com uma malinha, ia pro centro da cidade aqui de Atibaia, batia nas lojas e falava assim, olha, eu tenho uns produtos eróticos, você não quer comprar? E aí eu vendia os produtos bem baratinhos, aí eu fazia o quê? Eu vinha de manhã aqui na Cagel, buscava os produtos, comprava e levava à tarde para vender. Então, e assim eu fui girando, porque eu também não tinha caixa. Então eu tinha que comprar pouquinho, vender, e aí eu fui tendo metas, e até que assim, as coisas começaram a meio que engrenar, só que assim, você dá um passo pra frente, dá um passo pra trás, ser empreendedor, ser sacoleiro, não é fácil, querendo ou não, hoje em dia já melhorou um pouco, mas o nosso mercado, ele tem muito preconceito, então às vezes eu chegava nos lugares e eu sentia que as pessoas ficavam olhando assim, e aí eu comecei a pensar, falava, meu Deus, eu tenho que ter uma ideia, alguma coisa tem que dar certo, e aí como eu já comprava na Cagel, eu falei, eu tinha que me associar a uma marca, porque se eu me associar a uma marca, as coisas vão fazer um boom, as coisas vão começar a acontecer. E aí eu fui me preparando, eu montei uma apresentação, mandei por e-mail para a Cagel e fiquei esperando e nada. E como eu sou uma pessoa que eu não desisto fácil, eu liguei. Eu liguei e falei, caramba, a gente podia, sei lá, marca uma entrevista. Eu ficava ligando para as meninas do atendimento, falava, tenta marcar uma entrevista para eu ir conversar com alguém. E aí, num belo dia, a menina falou, tá bom, vem aqui que ele vai te receber, que aí a gente vai... o Regis, né, que é o nosso diretor, ele vai te receber. E aí eu falei, meu Deus, é a minha oportunidade. Eu só vinha pensando, qualquer coisa que ele me oferecer, eu vou aceitar. Porque assim, ali, o que eu vi? Eu via a virada de chave. Eu, sacoleira, ali pequenininha e, poxa, representando uma marca, ia dar muito mais ênfase pro meu trabalho. E aí eu vim aqui, tive uma reunião com o Regis e eu lembro que eu falava pra ele, eu falava assim, olha, eu tô começando agora, eu tenho esse emprego, mas eu queria muito, muito viver só de erótico, esse é o meu sonho e se você me der uma oportunidade, assim, eu vou tentar fazer o meu melhor. Eu também não tenho muita experiência, porque eu só fazia videozinhos ali na minha casa. E falei pra ele, olha, eu vou dar o meu melhor. E aí a gente deu um match, assim. Eu sempre achava que ia dar 3 meses, ele ia falar, olha, muito obrigada, foi bom enquanto durou. E hoje, assim, eu tô há 4 anos na Cagel. A Cagel me abriu muitas portas. Eu falo que a Cagel pra mim é uma mãe. Eu me sinto muito amada nessa empresa, realmente eu me sinto valorizada, e é como eu falei, a Cagel realmente abriu portas na minha vida e hoje eu sou muito feliz por fazer parte dessa marca, por conhecer a história e pra mim, assim, é uma honra, eu sempre falo isso, a Cagel pra mim realmente mora no meu coração. Liderar pessoas, tem que tentar entender a pessoa, converso com pessoas, entender o que eles queriam, porque a opinião de cada um é diferente, ponto de vista é diferente. E para chegar a uma conclusão que é adequado para todos. Primeiramente, eu tento entender como que funciona, né, a pessoa em si, né? Porque, por exemplo, hoje a gente tem a liderança de produção, a gente tem a liderança de estoque, né? A Renata, a liderança do financeiro, então às vezes as palavras que eu uso com um eu não posso usar com o outro, então eu acabo medindo isso, né? E demonstrando, né? Dando uma oportunidade para a pessoa também, o que ela busca, o que ela quer da vida dela, para a gente ver se a gente consegue dar melhor condições para a pessoa ali poder trabalhar até no próprio ambiente, o que está faltando, o que precisa, o que não precisa, o que a gente pode tirar, o que não. Dar voz também para a liderança, para você entender como que funciona,
participar um pouco do ambiente onde ela está. Por isso que eu falo para você, eu trabalhei, cara, na produção da Cagel. Eu trabalhei, já empacotei produto. Eu tenho um bom relacionamento com o pessoal, com os colaboradores. Então, o pessoal tem um pouquinho a liberdade de conversar comigo de uma forma diferente. Eu dou essa liberdade e eu tento passar para eles de uma forma que trazer eles um pouco para o lado da empresa, né? Dar um pouquinho de conforto, dar um pouquinho de confiança e demonstrar para ele que, na verdade, a empresa, eles estão ajudando a gente e a gente crescendo, a gente consegue dar um melhor conforto para o que eles já têm, dar uma oportunidade de vida melhor. Olha, a gente tenta diálogo, tenta um entender o outro, tenta entender do outro lado da pessoa. A gente sempre tenta solucionar o problema com as pessoas que estão na linha de frente, que trabalha realmente, que soluciona, que faz aquele trabalho. A gente pergunta o que é melhor para eles, aquela questão, como que vai ser a melhor solução. A gente investe bastante na estrutura e eu acho que uma pessoa que ele se sente bem no ambiente de trabalho, ele pode trabalhar melhor. Então a gente sempre tenta agradar todo mundo, tenta fazer o que é necessário para as pessoas poderem ter conforto dentro da empresa, ter um ambiente gostoso de trabalhar, harmonia. A gente tem um investimento mensal com a empresa que faz treinamento entre os líderes, isso já faz antes. Então, assim, a gente tenta atender todo mundo, né? Lógico, nunca é 100%, mas a gente tenta o melhor possível em questão de recursos humanos. O que diferencia nós dos outros? Cara, eu acho que tem pessoas boas no mercado. Eu acho que questão de trabalho, talvez estratégia, a gente está tentando acertar produto, cara. Isso daí eu aprendi um pouquinho com o Leo. Ele fala que a gente tem que ter alguma coisa diferenciada, que o pessoal entre em contato em busca do produto. Então, nosso diferencial é realmente qualidade, né? Porque a gente tem uma estrutura muito boa. Então, a qualidade dos nossos produtos é muito bom. A acessibilidade talvez seja um diferencial enorme, porque são produtos muito bons, com custo-benefício muito bom, que o pessoal consegue trabalhar legal. É isso, assim, o diferencial da Cagel no mercado é a qualidade junto com a acessibilidade dos produtos. O que diferencia a Venco hoje é a qualidade, tá? A gente queria atender as grandes empresas, e as grandes empresas têm uma exigência muito grande em questão de procedimento e qualidade. Então, com isso, a gente começou a investir no procedimento, investir na parte de qualidade e a estrutura, tá? A gente conseguiu tirar certificado no Manual de Boa Prática de Correlatos e com isso a gente conseguiu melhorar a qualidade e tudo, e a gente conseguiu começar a atender algumas indústrias de farmacêutico, tipo CIMED, Eurofarma, Drogasil, Drogarraia. Estamos em negociações com vários farmacêuticos também hoje, projetos com empresas grandes demoram muito, tá? Às vezes demoram 1, 2, 3 anos para acontecer. Mas a gente está em negociação com várias empresas grandes também. Então, assim, por causa da qualidade que a gente conseguiu atender esses clientes, sabe? Então, o diferencial seria mesmo a qualidade. Que me apoiou. Olha, no começo, o que era mais difícil de tudo, meu irmão, ele apoiou bastante eu, porque todo mundo falava que não dava, até meu irmão falava que não dava, mas ele nunca deixou de me ajudar. Outra pessoa que ajudou também é a Renata, minha prima. A Renata chegou, acho que trabalhar 1 ano ou 2 anos sem salário, né? Ela chegou 2 anos a trabalhar sem receber, porque a gente não tinha, era financeira, a gente não tinha dinheiro. Tudo que tinha, ela pagava conta, antecipava cheque, mas também, né, a gente não tem dinheiro, se não tem esforço, não ia chegar nunca aonde a gente quer chegar. Então, pelo menos você usa o que você tem. Dinheiro é uma coisa que nem todo mundo pode ter, mas agora esforço, a vontade é próprio. Se você quiser, você vai. Ele é o meu primo. Ele começou a fundar a Import, eu veio trabalhar com ele. Na verdade, eu nunca fiz faculdade nem nada. Tudo que eu sei, eu aprendi na Import. Agradeço a oportunidade que me deu e todo esse tempo estamos juntos, né?
um ajudando o outro. E gratidão para sempre. Cara, eu tive grandes professores na minha vida, agradeço a Deus, assim, por ter colocado pessoas na minha vida que fizeram muita diferença no meu dia a dia e ser quem eu sou hoje. Uma das pessoas está em casa, que é meu pai. Tive professores de faculdade. Meu ex-sogro também, ele era empreendedor, me ajudou muito, 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 que eu trazia muita coisa da empresa conversando com ele. Então, sim, grato a várias pessoas, vários pilares que me construiu hoje. O Lil foi uma pessoa assim que basicamente me ensinou como administrar, como seguir. Então, assim, graças a Deus, cara, Deus colocou muitas pessoas boas na minha vida que me ensinaram muito. Eu agradeço muito porque foram pilares na minha vida. O que me faz levantar todos os dias, cara, é ser melhor do que ontem, buscar acho que um propósito de vida melhor. Acho que também crescer pessoalmente. Isso eu acredito que me faz levantar todos os dias. Paixão, eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer o que eu faço. Também sei que muita gente depende de tudo isso, não sou eu que dependo disso, muita gente que trabalha com a gente também depende de tudo isso, então eu acordo de manhã, vim organizar tudo, faço o que tem que ser feito e passa o dia. Tem uma parte que é responsabilidade, como mãe de família, como administrador da empresa, que eu sou responsável pelo resto do pessoal que está junto com nós. E outro objetivo eu quero melhorar a vida. Isso é o meu objetivo para levantar todos os dias. Olha, eu queria ser lembrado por ser uma pessoa séria, honesto, trabalhador e um bom chefe. Porque assim, eu quero realmente melhorar. Eu acho que a gente só consegue ser melhor se a gente melhorar. A nossa empresa é o espelho do dono. Se a gente não conseguir melhorar a gente mesmo, a empresa não vai melhorar, né? Então eu quero sim melhorar eu pessoalmente, eu em si, para que essa empresa pode crescer, para levar a empresa, levar a nossa equipe para mais longe e mais alto. Eu quero ser lembrado que eu fui muito humano, assim, quando eu empreendi. Acho que além da gente ser líder, chefe, a gente tem que ser bastante humano, assim, entender a dificuldade das pessoas que estão ali trabalhando, que o Regis foi um cara justo, foi um cara sincero. Eu acho que ter uma lembrança boa, assim, de mim, acho que nesse quesito que a gente está tentando fazer de melhor. Olha, para quem tá começando a empreender, o que eu posso falar é assim, ó, não é fácil. Eu sei que não é fácil, ainda nos dias de hoje, mesmo com tanta informação, tecnologia, também se você não tem dinheiro, fica mais difícil você investir, mas assim, olha, não desista, siga seus sonhos. Então assim, viu um mês ali que o negócio tá fraco, para, senta e fala assim, aonde eu vou vender? Você não tá vendendo? Eu hoje faço evento em hospital, eu faço evento em lojas, em restaurantes, e eu dou a cara a tapa, eu vou lá e falo, opa, vamos fazer uma parceria, vamos fazer alguma coisa. Então assim, é correr atrás. Se você não tem o dinheiro, o que você precisa ter realmente é disposição e força de vontade para fazer acontecer. Uma mensagem para quem está começando, primeiro tem que estudar o mercado, ou parte de capital, tudo, aí tem que calcular certo. Mais importante, quem quer começar, coragem e começa, mão na massa. A mensagem que eu deixo para as pessoas é que estude o que vocês estão buscando no mercado, né? Se é um mercado de sex shop, se é um mercado de beleza, estude o mercado. Seja justo com as pessoas, porque eu vejo muitos negócios não dando certo por tentativa de passar a perna, de você, sabe, querer sair na frente de alguém. Isso você vai colher o que você está plantando e aproveitar as oportunidades. A minha vida, ela foi... eu estou aqui hoje graças às oportunidades que a vida me deu. Então, a minha vida foi feita de oportunidades. Tentam enxergar essas oportunidades que a vida oferece e tentar acertar elas, porque às vezes também tem oportunidades que não te levam a lugar nenhum. E você conseguir visualizar, ter essa visão de uma oportunidade boa para a sua vida,
Eu acho também que é um dos pontos que te faz alavancar aí profissionalmente. Uma mensagem para finalizar, certo? No mundo de negócio, a gente nunca fracassa. No mundo de negócio, a gente desiste. Se a gente não desistir, sempre vai dar certo. Deus seria justo, ele sempre vai dar dificuldade para testar você, para ver se você vale a pena ou não, se você merece ou não tanto aquilo que você quer. Então, assim, muita gente chega na dificuldade e desiste, né? Na verdade, não fracassou o negócio, ele desistiu. Se ele não tivesse desistido, com certeza ia dar certo.